Olá, eu venho aqui falar com você que chegou naquela fase tão importante de elaborar o artigo científico. A partir de uma investigação do trabalho de conclusão de curso ou de um projeto de pesquisa que você participa. Não é fácil alcançar esse resultado, mas agora toda a comunidade e sociedade precisa receber a sua produção. E com a elaboração de um bom artigo científico, você contribuirá com a ciência, com a inovação e a tecnologia que tanto esperamos para a sociedade, que demanda por projetos, ações acadêmicas, universitárias e também mercadológicas que gerem impacto. Então eu venho falar com vocês, professor Neto falando, e espero que essas contribuições façam alavancar as suas produções. Eu já tenho alguns anos onde publico as minhas ações acadêmicas e profissionais e espero que essas dicas sirvam de valia para que você transforme nesta oportunidade e de fato colocá-la à disposição. Bom, a primeira dica que eu gostaria de deixar a cada um de vocês: investiguem a revista científica que você tem desejo de publicar o seu trabalho. Então, uma maneira muito simples é você recorrer à lista da CAPES, né, onde ela tem uma lista de periódicos de revistas qualificadas e que, a partir dessa produção estabelecida, né, por critérios próprios da CAPES, um órgão vinculado ao Ministério da Educação, que ocorre anualmente e enquadra os títulos das revistas na sua área de atuação, de A1 para mais relevante, A2, A3, A4, B1 até B5. Então, seguindo nessa ordem, né, de qualificação, você poderá escolher e onde escolher, né, onde procurar essa revista. Coloquem aí no Google a plataforma Sucupira, é aquela onde tem a lista completa de todas as revistas qualificadas nacionalmente e internacionalmente e escolham aquela que esteja mais próxima da sua realidade e também da produção que você gostaria de apresentar. É uma tarefa que você vai levar um pouco de tempo, mas que você vai ganhar com o impacto depois de publicado a sua produção científica. Então, a partir daí, você vai pesquisar a revista. Depois de escolhida, você vai entrar no site institucional dessa revista e verificar as normas de submissão de artigos. Ali tem um tutorial para que os pesquisadores atendam de uma forma bastante crítica esta produção do conhecimento com relação à forma e também ao conteúdo. São alguns critérios que são colocados desafiadores ao pesquisador, mas que vão revelar exatamente a interface que o leitor gostaria de ter ao ler a sua produção. Então, com relação ao primeiro aspecto da estrutura, da forma, deve seguir as normas da revista literalmente, desde as referências, desde a forma de citação curta, longa, paráfrase, formatação do texto. Algumas revistas disponibilizam alguns templates que daí fica um pouco mais fácil para você entender como é que pode estruturar a forma do seu artigo, seguindo as normas. Em alguns casos, as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e em outros casos, conforme a APA. Né? Em alguns periódicos internacionais já colocam dentro do padrão da APA. E no Brasil, o que é mais recorrente é da ABNT. Então, vencida essa parte de formatação do artigo científico, nós vamos caminhar para a segunda fase importante na produção do conhecimento do seu texto científico, que é a forma. Como é que eu posso colocar todas as impressões que eu tive ao longo da experiência de produção científica? Com o meu projeto de pesquisa ou com o meu TCC. Eu vou informar o resultado que eu consegui atribuir ao longo de vários meses, inclusive anos, e de uma forma que o leitor compreenda passo a passo. Então, ao estruturar o artigo de maneira geral, você precisará focar dentro do tema central. Então, desde o projeto de pesquisa que você elaborou, colocou em prática, desde os objetivos, da problemática, hipótese, referencial teórico, os objetivos geral e específicos, a fundamentação teórica, e tudo isso faz todo um sentido na hora de elaborar
o seu artigo, que deve ter um critério, deve ter um rigor para ser apresentado. Então, na hora de estruturar esse artigo, a primeira parte é o título que você escolher, que corresponde à produção que você investigou. Depois vem o resumo. E algumas revistas já colocam a obrigatoriedade de apresentá-lo não somente em português, para aqueles que vão trazer a língua portuguesa como mater, como também em outros idiomas. Cada revista vai colocar a sua forma de exigência. Normalmente vai apresentar também a tradução do seu resumo, que deve seguir pelo menos de 100 a 250 palavras. Cada uma também vai colocar esses critérios, depois uma tradução em inglês ou espanhol ou outra língua. Então você precisará traduzir o seu resumo para que o leitor de outras localidades, de outros territórios, de outros países também tenha acesso ao seu conteúdo. Ok? Então, depois de estruturar essa primeira fase, o título, o resumo, as palavras-chave que são importantes já para poder introduzir seu trabalho e também a apresentação dos autores do artigo. Quem são as pessoas diretamente envolvidas com a sua pesquisa? Algumas revistas colocam que o máximo devem ser 3, outras até permitem 5 autores, e essas pessoas estão ligadas diretamente à sua produção. Então, aquelas que não estejam diretamente não devem ser colocadas, porque, na verdade, o retorno do seu trabalho todo vem com a publicação do seu artigo, onde cada revista que eu comentei anteriormente vale uma pontuação na hora de você participar de um processo seletivo, de um concurso público, ou até mesmo aqueles colegas que estão vinculados aos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, são avaliados a partir do impacto da sua produção, não somente qualitativa, mas também quantitativa a partir do triênio. Então, na parte do escopo, voltando, nós temos o título, o resumo, depois vem a introdução do artigo, onde você vai apresentar em linhas gerais toda a produção que você planejou lá no projeto de pesquisa. Então, aquilo que você colocou no seu projeto de pesquisa não será desperdiçado. Você apresentará aqui na introdução com uma temática principal, os objetivos, o problema central, qual é a sua perspectiva metodológica que fez com que você chegasse nesse resultado. A partir dessa comunicação introdutória vem a estrutura do escopo, ou seja, a grande parte da sua produção do conhecimento, 60%, 70%, 80%, vem daquilo que você pesquisou, vem inovando no tema, inclusive, que você está se propondo. É importante que apresentem os dados com a maior, não somente didática dentro do processo de composição de um texto fluido, mas também de rigor metodológico. Quais foram os passos de A a Z que vocês cumpriram para atingir os resultados da pesquisa, seja de ordem bibliográfica, como também comunicando com a pesquisa de campo. Quais foram os critérios que vocês utilizaram para cada passo que ficaram definidos lá no seu escopo de projeto. Então, a partir dessa vinculação, de definição preliminar, lá desde o resumo, onde você coloca uma contextualização, o objetivo central, resultados parciais, metodologia, em poucas palavras, no artigo você vai trazer ele expandido, ao longo de 12 a 25 páginas, dependendo dos critérios de cada revista que nós temos e que você vai escolher para poder tabular essa produção. Então, na vinculação da pesquisa em si, onde vem o escopo de atenção, que é a segunda parte, onde vai ganhar mais páginas do seu artigo, onde você vai apresentar os dados, seja de ordem bibliográfica, comunicando com a pesquisa de campo, análise e discussão, quais foram os métodos que você utilizou para alcançar resultados e também trazendo ali imagens, figuras, gráficos, se for o caso de uma pesquisa mais quantitativa, estatística, ou se for dentro da área de humanas, fenomenologia, você vai trazer ali algumas citações através das entrevistas que você realizou, através dos questionários que você aplicou, de uma forma que vai utilizar também como ferramenta da história oral, da análise do discurso ou do discurso do sujeito coletivo, dependendo do método escolhido para alcançar o resultado.
É importante observar que cada revista traz esses critérios também estabelecidos. O quanto é permitido apresentar, por exemplo, uma legenda, uma figura, um gráfico. Então, esse também é um critério de avaliação. Depois de vencida essa fase, depois de apresentado todos os resultados da sua pesquisa, no final do artigo vem as considerações finais, onde você vai trazer à tona temas que foram importantes na discussão do seu artigo científico e que é válido você retomar, como também apresentar alguns temas que não foram possíveis de abordagem porque não faziam parte do escopo do seu projeto, mas que fica ali uma contribuição para futuras pesquisas. Sim, você poderá também indicar, ou até mesmo você, numa próxima fase de elaboração do projeto, trazer novidades para o campo da ciência, saindo do senso comum, deixando de lado o achômetro e trazendo para cá a validação da sua interpretação, do seu estudo, da sua maturidade científica dentro da produção do conhecimento. A última parte do artigo, e tão menos importante, é a forma como você vai apresentar as referências que você citou ao longo do texto. Não são aquelas que foram uma leitura complementar, que também auxiliou na sua análise crítica do artigo, mas, sobretudo, todas as referências que estão citadas, tanto documentais, literárias, as científicas e também de alguma reportagem, você deve trazer da forma correta para as referências em ordem alfabética, respeitando as normas ou da ABNT ou da APA, dependendo da revista que você escolheu. Cabe também, nas considerações finais, se for o caso, os agradecimentos. Se você recebeu um apoio institucional, de um órgão de fomento de pesquisa, da instituição ou da universidade que você está vinculado, vale a pena agradecer essas pessoas, porque para um Brasil com tantas adversidades e possibilidades, você receber um investimento para a produção do conhecimento é algo bastante valoroso e a nossa sociedade com certeza só vai evoluir se nós tivermos incentivos cada vez mais para as universidades. Fica aí uma dica importante. Então, depois de compor, finalizando a minha fala da parte estrutural do artigo com relação à forma, à formatação do seu artigo, a segunda parte, que é a questão do conteúdo em si, que você está apresentando de uma forma inovadora, você terá o trabalho de buscar novamente a revista para submeter. E ali, quando você fizer a submissão, cada revista científica tem um conselho editorial, tem um conselho científico que avaliará, inclusive às cegas. Eles não saberão o seu nome, a instituição de origem, então existem alguns critérios para poder garantir a ética no processo de produção e vão avaliar e dar o feedback, seja ele positivo com a aprovação do artigo ou até mesmo pode aprovar com algumas considerações, com algumas recomendações e em terceiro caso, não tão positivo, é a não aceitação do seu artigo, mas que fica uma boa experiência para que você verifique aquilo que é preciso melhorar na produção. Então, não fique triste, se o seu artigo não for aceito pela revista X, que você escolheu primeiramente, mas pegue aí esse feedback, essa avaliação, para que você possa transformar, talvez a redação, fica ali, muitas vezes um problema de redação. Eu faço parte de alguns conselhos científicos e também de editoração, e a gente percebe que muitas vezes os erros estão atribuídos à forma como você apresenta o seu artigo. E o texto não é algo exclusivo para o autor, é para o leitor. Precisa ficar entendível para quem ler o artigo. Então é interessante para você, antes de submeter seu artigo, passe para um professor, um colega, fazer uma leitura crítica, inclusive de alguém que não seja da sua área de conhecimento, para poder perceber que a sua linguagem adotada é interessante, ela está gerando algum impacto positivo e que revela ali um universo de oportunidades. Então aproveitem os feedbacks e que vocês possam alavancar o seu currículo acadêmico, as suas produções acadêmicas e, principalmente, impactar positivamente a sociedade brasileira, porque somos brasileiros e acreditamos muito na evolução do conhecimento, nas projeções científicas e o quanto pode mudar a ciência, tecnologia e inovação para o nosso país, para o nosso povo, que está enfrentando muitas dificuldades,
mas, sobretudo, desafios. Professor Neto, me coloco à disposição para que vocês produzam com qualidade o conhecimento que vocês escolheram, a academia que vocês escolheram, a universidade, a formação, seja ela de graduação ou pós-graduação. É sempre importante a gente trazer algo para contribuir com a sociedade. E a sua produção do conhecimento, a sua produção científica, com certeza trará bons impactos. Vida longa a todos, até uma próxima oportunidade. Até mais.